Então, minhas boas-vindas, né, ao nosso curso de hebraico bíblico, né? Então, na verdade, é um projeto novo, né? Eu sou a minha formação é teologia. Eu sou mestre em teologia bíblica pela PUC do Rio de Janeiro. Também sou formado em filosofia, tenho licenciatura em filosofia pela Faculdade Internacional Senhor Hélio, mas grande parte da minha vida eu trabalhei focando o hebraico, né? Eu estudei em sinagoga, em um centro judaico em Belo Horizonte. Depois eu prossegui meus estudos do mestrado com um tema do Antigo Testamento, o livro de Joel, e ao longo desse caminho sempre eu trabalhei dando aula de hebraico, né, presencialmente. Então, o curso de hebraico ele foi pensado em módulos, né? Então, esse é o primeiro módulo. Então, esse primeiro módulo é um módulo bem introdutório, visando a alfabetização e a prática de palavras e pequenos textos, pequenas frases, né, ligadas sempre ao universo do hebraico bíblico, né? Em breve eu vou estar oferecendo também o hebraico moderno, né, a introdução ao hebraico moderno, mas esse curso tem como objetivo trabalhar o hebraico bíblico. Nós vamos explorar, né, a língua a partir do básico. Então, alfabetização, conhecimento de alguns conceitos gerais, né, estruturas da fala, estruturas linguísticas, e um pouco da história. Hoje a gente vai começar a falar um pouco da história do idioma hebraico. Então, nesse primeiro módulo, nós vamos ver, né, essa introdução geral à língua hebraica, e hoje nós vamos começar com um passeio, né, sobre a língua, né, sobre o seu desenvolvimento, porque nenhuma língua é estática. A língua, por si só, ela tem uma dinâmica, e essa dinâmica ela é impulsionada, né, pelo contexto sociocultural, político, religioso e assim por diante. Então, a nossa primeira aula, o objetivo dela é conhecer, né, um pouco dessa história do idioma hebraico. Então, em qualquer momento, vocês queiram perguntar, vocês queiram falar, pode levantar a mão aí, tem um botão aí embaixo de levantar a mão, vocês podem usar, ou mesmo intervir, né, falando quando vocês quiserem, tá bom? Então, que a gente tenha nesse início, um início abençoado, né, por Deus e também pelo nosso desejo, né, de aprender. Então, desejo para vocês Bruhim Abaim. Bruhim Abaim, uma saudação no hebraico, né, o hebraico moderno, que significa abençoados os que chegam. Nós traduzimos como bem-vindos, ou sejam bem-vindos. Mas olha só o sentido profundo da língua. O hebraico tem muito disso, né? Quando a gente olha a raiz das palavras, né, o sentido por trás das palavras, elas falam muito mais do que simplesmente bem-vindos, né? São abençoados aqueles que chegam, aqueles que vêm. Então, desejo para todos Bruhim Abaim. Nessa tela de apresentação, eu coloquei algumas imagens, né, da terra de Israel e da língua hebraica, né? Se a gente olhar um pouquinho aqui em cima, nessa parte, né, onde tem a setinha, não sei se estão vendo uma bolinha vermelha aí mexendo, estão vendo? Faz o sinalzinho aí que está vendo. Tem uma bolinha aqui vermelha. Ok. Então, nessa imagem, a gente tem uma placa, né? Em Israel, hoje, né, as placas aparecem geralmente em 3 idiomas, né? Aparecem em hebraico, em árabe e em inglês. Então, essa placa mostrando o caminho de 2 lugares, o caminho de Jericó e o caminho do Mar Morto. Na imagem aqui ao lado, né, o alfabeto hebraico, né? Aqui um texto hebraico, texto bíblico. Aqui uma arte, né, colocando alguns símbolos, né, da cidade de Jerusalém, e a frase em hebraico tirada do Salmo, né, se eu esquecer de ti, Jerusalém, né, que eu esqueça a minha direita, a minha mão direita. E embaixo a gente tem algumas imagens também, aqui mais ao norte de Israel, né, a igreja onde se celebra, né, onde faz memória da Anunciação em Nazaré. Aqui, uma imagem de uma rampa, né, a rampa romana, que até hoje é utilizada pelos judeus para lembrar, né, fazer um caminho
de subida para a região alta de Massada, Metsadá, onde aconteceu um dos mais importantes, né, fatos aí do período das guerras judaicas do primeiro século. A gente vai ter a oportunidade de comentar sobre isso. Aqui do lado é uma imagem de uma das mais importantes, mais conhecidas orações do judaísmo, o Shema Israel, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é um. Então é uma oração muito bonita, tirada do Deuteronômio, capítulo 6. E, por último, aqui a gente tem a palavra talvez mais conhecida da língua hebraica, a palavra Shalom, que a gente traduz como paz, mas Shalom ele é muito, muito mais abrangente, né? Shalom é um bem-estar integral do corpo, no sentido material, financeiro, emocional. É a paz de um sentido pleno, completo, Shalom. Um colega meu dizia que a única palavra que traduz bem o Shalom em português é o axé, porque axé tem um pouco disso também, né? Do bem-estar, da saúde física, emocional, espiritual, é algo muito mais amplo. Então, o Shalom, né? A gente traduz como paz e tem algo muito mais pleno. No hebraico moderno, Shalom também pode ser tchau, adeus, né? Tchau, né? Shalom. Muitas vezes o Shalom é utilizado também em lápides funerárias, né? Para falar do adeus a um ente querido. Então, Shalom talvez seja a palavra mais conhecida, né, do mundo da língua hebraica. Então, vamos lá, vamos adiante. Então, seguindo a nossa, né, começando a nossa trajetória, é importante ressaltar que o idioma hebraico sofreu ao longo da sua história diversas mudanças. Quando a gente pensa no idioma hebraico mais antigo, né, na sua história, talvez a gente tenha que remontar ao chamado paleo-hebraico. Então, a gente tem aqui uma imagem que mostra, né, como o hebraico ele era desenhado, né? Então ele tinha, né, aspectos, né, de desenhos muito parecidos com hieroglifos ou hieróglifos, né, como alguns pronunciam também. E aqui a gente tem um pouco desse alfabeto, né, como ele era escrito, né, no sentido primitivo. Alguns estudiosos remontam aí, né, o início do idioma enquanto codificação por volta do 8º século antes de Cristo. Mas existe um debate muito grande sobre quando começa, de fato, a ser o hebraico de fato, o idioma independente de outras línguas do Antigo Oriente Próximo. A gente não vai entrar nesses pormenores, mas é importante saber que antes da língua ser codificada como a gente vai estudar, ela tinha uma outra aparência, uma outra forma. Essa pedra que vocês estão vendo aí do lado direito é a estela de Mecha, né, ela é do século IX, né, antes de Cristo, e aí há uma discussão também se ela pode ser datada dessa data ou não, enfim, mas ela seria, teoricamente, datada da época dos reis de Israel, onde já havia uma divisão entre norte e sul, e havia uma dinastia no norte da família de Omri. E aí, nessa estela, a gente tem um texto inteiro, né, falando de um final da guerra, de pós-guerra, de rendição. E aí, nesse texto, a gente tem toda essa tábua, né, feita de pedra, toda essa estela, com o paleo-hebraico. E um detalhe é que a gente encontra também nessa estela o nome de Deus, né, que é formado de 4 letras hebraicas, também escritas no idioma, no paleo-hebraico. Então, essa aí talvez seja a forma mais antiga, mais primitiva do idioma hebraico. Então, aí a gente tem, para vocês olharem, né, o nome de Deus. Né? Primeiro, essas duas primeiras linhas, em paleo-hebraico, e aqui o que aconteceu com a transformação do idioma após aí o exílio da Babilônia. Então, ganhou uma outra forma. Aqui a gente tem outro elemento, né, que guarda o paleo-hebraico, uma moeda cunhada no período aí já dos Asmoneus, e ainda se utilizava, né, provavelmente o paleo-hebraico ainda era uma língua utilizada, ou grafada, né? Então, a gente precisa ainda pesquisar e conhecer muito como foi a evolução e a transformação dessa língua ao longo do tempo. E aqui a gente vê o idioma que acabou sendo, então,
canonizado, né, codificado e permaneceu ao longo de milênios. Esse aqui, nesses caracteres que vocês estão vendo, são os caracteres da língua hebraica, né, o hebraico bíblico é escrito com esses caracteres, e é o idioma que foi transmitido pela própria comunidade judaica ao longo dos séculos. Ainda hoje, em Israel se utilizam esses caracteres, né, para a língua oficial, e os textos bíblicos, todos eles são escritos com esses caracteres. Então, a nossa missão nesse primeiro módulo é conhecer bem todos esses caracteres e as relações entre umas consoantes e outras. Outro detalhe interessante é que a língua hebraica é uma língua consonantal. O que significa isso? Que a grafia das palavras, dos textos, todo era feito com consoantes, não se escreviam vogais. Uma ou outra consoante acabava sendo ou tendo função de vogal, mas de maneira geral, né, todas as letras do alfabeto hebraico são consoantes. E as vogais, né? As vogais existiam? Sim, as vogais existiam, mas elas não eram gravadas, não eram escritas. E onde elas estavam? Na cabeça. Então, quando eu me deparava com um conjunto de consoantes, eu, por conhecer o idioma, já deduzia que palavra era aquela ali. E hoje também em Israel é mais ou menos isso, né? Você tem os textos em jornal, em livro, todos eles escritos com as consoantes, e à medida que você conhece o idioma, você vai identificar aquele conjunto de consoantes e saber qual é a pronúncia correta. Por exemplo, se a gente pensar isso, dando exemplo em português, a gente poderia pensar, se você encontra, né, uma palavra apenas com C e S, sabendo que as vogais estavam omitidas, que palavra seria essa? Poderia ser casa, poderia ser coisa, né? Então, eu poderia deduzir as palavras pelo meu conhecimento do português, olhando apenas as consoantes. Mais ou menos isso que acontece com o hebraico moderno hoje, também como era no passado, onde se gravava apenas as consoantes. Pegando um pouquinho dessa evolução, né, a gente vai encontrar, né, um momento marcante da história do judaísmo, que é uma rivalidade que vai acontecer entre as comunidades, né? A gente vai encontrar o judaísmo das cidades e um grupo de judeus que não vão mais aceitar ou que não vão mais ser coniventes com determinadas coisas que eles não consideravam corretas nos centros urbanos. Então, vão acabar se isolando dos centros urbanos e vão morar no deserto. Então, algumas comunidades que a gente conhece hoje, dos essênios, por exemplo, são comunidades religiosas que decidiram sair dos centros urbanos, como Jerusalém, e morar no deserto, buscando uma vida mais austera, uma vida mais devota, uma vida mais orante. E essas comunidades acabaram se tornando frutos também de um processo, né, literário muito frutuoso. Então, na década de 40, 1940, né, a partir daí, onde começaram a descobrir diversos textos escondidos em cavernas em Qumran, fica no sul de Israel, no deserto do Negev, próximo do Mar Morto, e ali a gente pôde, né, foi uma grande revolução, porque eram textos muito antigos, textos bíblicos, textos da comunidade, né, que eles viviam, e outros textos que falavam sobre o fim, né, o fim dos tempos, textos apocalípticos, escatológicos, né? Então, é uma riqueza muito grande. E aí eu trouxe um exemplo de como o hebraico, né, como aqueles mesmos caracteres eram utilizados pela comunidade de Qumran, de uma forma um pouco estilizada, como vocês estão vendo aí, mas eram também os textos, né, os textos eram escritos com o hebraico, né, como a gente conhece hoje. Nessa imagem aqui eu tenho já um texto diferente. Aqui eu encontro, além das consoantes hebraicas, diversos tracinhos, pontinhos que aparecem embaixo, do lado, em cima, né, das consoantes. Que pontinhos são esses? Traços criados para representar as vogais. E por que isso aconteceu, né, se os textos eram escritos apenas com consoantes? Como nós sabemos, a comunidade judaica passou por diversos momentos de exílio, né?
Se a gente olhar a história do povo de Israel, a gente vai ver que, em muitos momentos, eles passaram longe da sua terra. A gente pegar no sentido, na história bíblica, o período que o povo esteve no Egito, depois retorna para sua terra, né, até o período da monarquia, né, no final do período da monarquia, quando então começam a haver guerras e invasões dos assírios no norte, depois dos babilônios no sul, o povo é levado para fora de novo, para a Babilônia, fica um período fora. Depois o povo retorna, vai reconstruindo aos poucos a sua pátria. Quando tempos depois vêm os romanos, né? E os romanos acabam dominando aquela região. Né? Antes dos romanos, né, os persas, né, acabam tomando o poder dos babilônios. O povo continua um pouco no exílio e volta, né? Esse é o período de Esdras e Neemias. Depois os greco-macedônios, né, com Alexandre Magno, tomam o poder. Né? Então o povo vai sendo meio que levado pelas forças políticas dominantes, pelos poderes políticos dominantes. Mas, por fim, né, já no período do Novo Testamento, a gente tem a dominação dos romanos. Então, os romanos, eles têm um processo de dominação um pouco diferente, onde há uma certa tolerância, desde que haja um comprometimento com os impostos romanos e outras obrigações, mas grande parte da população não aceita esse domínio e acaba se revoltando. Então, as guerras começam, né, no sentido trágico, e no ano 70 depois de Cristo, ou na Era Comum, como os judeus gostam de falar, o Templo de Jerusalém ele é destruído pelos romanos, e começa aí, né, um período tenso entre os judeus e romanos, que termina mais ou menos no ano 135, onde os judeus são expulsos da Terra Santa, né, da sua terra, e eles acabam em uma grande diáspora pelo mundo. Então, justamente, nessa última grande diáspora, o povo se espalha, né, pelos diversos continentes, começa a haver o risco de se perder o idioma. Na verdade, o idioma já está passando por um processo de transformação. Aquele paleo-hebraico, aquele hebraico primitivo, quando eles vão para a Babilônia, sofre influência da língua dos babilônios, o aramaico, e eles voltam já falando aramaico, escrevendo com outro caractere, conservando mais ou menos os dois, até chegar um momento onde a língua vai se solidificando de uma forma diferente. Na época do cristianismo, por exemplo, a língua corrente era mais o aramaico do que o hebraico. O hebraico acabou se tornando uma língua para ser rezada, né, nas sinagogas, nos centros de oração, no templo. Então, o hebraico foi aos poucos se tornando uma língua meio que litúrgica ou sagrada, e a língua falada era outra. Mas no momento onde eles são definitivamente expulsos da sua terra, corre o risco deles esquecerem até mesmo o vínculo da sua língua orante. Por quê? Porque as novas gerações vão nascer em uma outra cultura, em um outro país, né? Se perde esse vínculo com a língua, né? Que aos poucos, né, vai se afastando da sua fonte, da sua origem. Então, um grupo de judeus, conhecidos hoje como maçoretas, eles decidiram inventar, né, um sistema para não se perder a pronúncia correta dos textos. Então, o que eles fizeram? Eles criaram diversos pontinhos, traços, e cada um desses traços representava um som vocálico, de vogal. E ali, colocando, né, embaixo ou do lado das consoantes, dava para o leitor saber exatamente como era a pronúncia daquela palavra. E eles foram muito detalhistas, trabalharam muito nesse sistema de vogal, e aí todos os textos, a partir desse processo, né, de vocalização, começaram a ser transmitidos e copiados com as vogais, até os dias de hoje. Graças a esse sistema de vogais, né, a pronúncia consoante e vogal foi conservada, foi bem conservada até os dias de hoje. Diria que foi uma grande revolução. Mas por muito tempo, né, a língua hebraica se tornou uma língua religiosa, uma língua para oração e para a leitura da Bíblia, não para ser falada. Então, aí temos um outro exemplo, né? Esse é um texto medieval, né, uma cópia, né, manuscrita medieval de um texto bíblico, onde a gente já vê aí as vogais aparecendo, né? Ou seja, já é fruto desse processo de atualização, né, da língua para não se perder a sua pronúncia. Notem também aí, né, nessa imagem, que além do texto, esse aqui é o texto principal,
Do lado do texto principal, a gente tem algumas anotações, tá vendo? Essas anotações em hebraico são correções ou são algumas observações em relação ao texto ou links com outros textos, feito pelos rabinos, pelos comentadores e pelos copistas. Depois a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Aqui a gente tem o hebraico, são os mesmos caracteres, mas aqui bem estilizados, bem enfeitados. E o que são esses enfeites? Esses enfeites são, na verdade, né, uma forma de decoração da letra. E eles vão se tornar muito comum em determinados círculos do judaísmo, os círculos místicos do judaísmo, que vão aflorar na Idade Média e mais tarde, no final do século XV, início do século XVI, em uma cidade do norte de Israel chamada Safed. Nessa cidade, né, vai haver um movimento místico, né, e eles então vão divulgar, né, o pensamento judaico místico, alguns vão dizer até esotérico, porque é um pensamento bem diferente, vamos dizer assim, do que é a ortodoxia judaica. Mas, sem dúvida nenhuma, esse movimento místico ao longo dos séculos sempre existiu, mas ele vai ganhar notoriedade mundial por conta de uma palavrinha, que todo mundo já deve ter escutado, chamada Cabala, em hebraico, Kabbalah, exatamente. E aí você também tem outros círculos também que misturam um pouco, né, da filosofia grega, né, com o judaísmo. Agora, vale muito a pena conhecer, porque lá em Safed você tem o túmulo desses rabinos proeminentes desse círculo místico. Vale muito a pena conhecer. Né? Lá você tem toda uma tradição. Né? É uma cidade que tem esse ar, né, um ar místico assim, dentro do judaísmo. Né? E bem próximo de Safed você tem algumas cidades que são muito emblemáticas para o cristianismo, como a cidade de Cafarnaum, né, que é um sítio arqueológico, e outras cidades, né, ali próximo do Mar da Galileia. Então, vale muito a pena quando você tiver a oportunidade, visita Safed, visita ali as cidades bíblicas do Novo Testamento, que estão bem próximas uma das outras. Então, pessoal, essas letras decoradas, né, hebraicas decoradas, elas são muito vinculadas aos textos místicos, espirituais, ou textos da Cabala, como eu falei. O que é Cabala? Cabala seria, entre aspas, um ensinamento restrito para alguns, né, transmitidos pelos sábios, segundo esses sábios, desde a época de Moisés, são ensinamentos para iniciados. E o que pregam esses ensinamentos? Seriam ensinamentos ligados à evolução pessoal e espiritual, basicamente. Então, esses textos acabaram sendo popularizados, as pessoas ficaram curiosas, saber que mística judaica é essa, e hoje a Cabala, né, é um saber, né, bastante conhecido, divulgado, e que foi também aplicado, não apenas no judaísmo, mas em outras esferas fora do judaísmo. Então, você tem a Cabala, que mistura judaísmo com hinduísmo, o judaísmo com budismo, o judaísmo com cristianismo, judaísmo com esoterismo, então você tem um pouco nessa linha aí da Cabala. Mas só para vocês olharem, né, que é o mesmo caractere, mas agora com enfeite, vamos dizer assim. E aqui, gente, a gente encontra, né, um passo importante da língua, né? Como eu falei, a língua hebraica por muito tempo era uma língua apenas para o círculo da oração. Então, a língua que eu vou pronunciar, vou rezar quando eu estou na sinagoga, ou quando estou fazendo as minhas orações pessoais. Os judeus falavam que idioma? Né? Eles falavam o idioma da sua pátria. Então, se os judeus, entre aspas, pátria, né? Se o judeu morasse na Alemanha, provavelmente ele falava o alemão. Né? Alguns grupos judaicos misturavam o hebraico com o alemão, ou o hebraico com o espanhol. Então, você tem algumas línguas que são meio que misturas de hebraico com outros idiomas. Mas, de maneira geral, os judeus falavam a língua do país que eles moravam. Quando, então, eles retornaram para Israel, eles tiveram que fazer um novo processo. Que línguas iam falar, né, voltando para a sua pátria? Então, terminada a Segunda Guerra Mundial, tendo toda aquela declaração da ONU, né, de permissão para os judeus voltarem, né, apesar que esse retorno já estava acontecendo, as guerras judaicas, a independência de Israel, eles tiveram, então, que construir uma pátria. E não há como construir uma pátria sem um idioma. E aí ficou a discussão por um tempo que idioma os judeus vão falar na sua terra. E, é claro, muitos diziam que deveria ser uma outra língua, não o hebraico, porque o hebraico era a língua santa. Então, alguns sugeriram o Yiddish, né, que é um outro idioma, ou dialeto, ligado aos círculos e às comunidades judaicas. Mas um homem
tinha um sonho, né? Ele era um judeu convicto, também nacionalista. Então, ele queria resgatar a língua hebraica para ser falada novamente. O nome dele é Eliezer Ben Yehuda. E ele, então, junto com sua família, um círculo de amigos queridos, ele, então, fez uma pesquisa profunda do hebraico desde as suas origens paleo-hebraicas, bíblicas, do judaísmo pós-bíblico, do Talmud, da Mishnah, do judaísmo medieval. E o que ele fez? Ele fez um dicionário da língua hebraica, né, contemplando todo o vocabulário aí de todos os períodos e criando, né, junto com esse círculo de amigos, novos vocabulários, novas palavras para aquelas palavras que não existiam na Bíblia ou que não existiam nesses textos, modernizando assim o idioma para ser falado no dia a dia. No início, o trabalho dele teve muita resistência, principalmente dos religiosos, mas depois ele acabou ganhando pela insistência, né, pela perseverança, e o trabalho dele, junto com a metodologia que ele e seus alunos vão propor, né, de um ensino da língua hebraica, vai ser revolucionário. Então, é a partir daí que vão ser criadas as primeiras escolas de ensino do idioma hebraico, que é conhecido em Israel como Ulpan. Eles vão... o que é Ulpan? Ulpan é uma escola de idiomas para quem quer aprender rápido o idioma. Então, preza pela prática, pela praticidade, né, pela simplificação do idioma, é claro, com aprofundamento na medida que você vai conhecendo e falando. Então, as escolas de idioma, todas elas nasceram com esse sonho, né, de fazer com que os judeus que voltassem para sua terra falassem a língua do seu povo, o hebraico. E com isso, o Eliezer Ben Yehuda vai fazer algo que talvez seja inédito na história. Ele vai ressuscitar um idioma que já não era mais falado usualmente para ser falado por toda uma população. E hoje o idioma hebraico é falado, existe uma academia da língua hebraica e todo mundo que vai para Israel fala hebraico. Então, a língua voltou à vida, voltou a ser funcional, usual, resgatando, inclusive, toda a história, né, dessa língua ao longo de tantos milênios. O que vocês estão vendo aí, a língua hebraica, ela é muito reta, vamos dizer assim, se você olhar os idiomas, o caractere dela é muito reta, né, porque ela era feita com uma espécie de instrumento, né, como se fosse uma madeirazinha com uma pinça reta, né, como um estilete para ser desenhada. Ainda hoje, os rabinos, né, que copiam os textos utilizam esse tipo de ferramenta. Mas, quando eu vou utilizar caneta, eu vou utilizar a mão, às vezes é mais complicado você fazer essa forma reta. Então, foi desenvolvido também, nesse período, uma caligrafia mais arredondada, mais cursiva. Então, hoje em Israel, você usa as duas caligrafias, né? Você usa a reta, né, ou a quadrática, como a gente chama. Os textos impressos, né, de livros são feitos com esse caractere mais quadrado, mas quando eu vou escrever à mão, né, vou anotar alguma coisa, eu utilizo a forma mais arredondada, né, mais circular, que é a letra cursiva. Então, tem aqui uma imagem de uma outra fonte hebraica, né, isso a nível apenas de curiosidade. Além da letra quadrada, que é essa aqui, primeira linha aqui, ó, essa primeira linha toda com a letra mais quadrada, ou quadrática. A segunda linha com a letra mais cursiva, mais arredondada. A gente tem ainda o terceiro tipo de caractere hebraico, que é esse aqui, né? Essa terceira linha são os caracteres que foram criados pela comunidade judaica para representar, né, o comentário de um dos mais proeminentes rabinos do judaísmo, que viveu no final do século X, início do século XII, ou melhor, final do século XI, início do século XII, que é conhecido como Rashi. O Rashi é um fenômeno, assim, né? Ele é um estudioso da Bíblia, e ele começou a estudar, né, em uma escola de ensino em uma estivada da sua terra, mas ele era tão esperto, tão inteligente, que os professores não conseguiam responder às suas perguntas. Então ele vai para um grande centro, estuda, quando ele se forma rabino, ele começa a peregrinar, né, pelas diversas cidades da Europa, porque ele era
mais ou menos da região da França, e ali ele vai em sinagoga, ouvindo as pregações dos rabinos e sempre deixando no final algumas observações, correções, né, para os rabinos. E ele fez um comentário a toda a Bíblia e grande parte da tradição oral judaica. Então esse texto era tão importante, esses comentários eram tão importantes, que eles eram impressos e divulgados. Toda a sinagoga tinha um comentário do Rashi. E depois as próprias Bíblias hebraicas, elas começaram a aparecer com comentários do Rashi, como se fosse uma nota de rodapé, só que eram colocadas na lateral do texto. E para diferenciar do texto hebraico do texto do comentário do Rashi, os impressores, né, os copistas criaram um novo tipo de caractere, que está aqui nessa linha, né, nessa linha aqui que está sublinhada de vermelho, é o hebraico, mas com um caractere especial para indicar que aquilo ali é um comentário de um rabino, geralmente é o comentário do Rashi, junto com o texto bíblico. Então é um universo, né, gente? E a última coisa que vale muito a pena, ou pelo menos as duas últimas coisas que vale a pena a gente lembrar, é que o hebraico é um idioma escrito da direita para a esquerda. Ou seja, não é de trás para frente. Essa é uma visão equivocada, é da direita para a esquerda, é uma outra concepção. Então, eu começo do canto direito e vou escrevendo para o canto esquerdo. Qual é a consequência disso no sentido de impressão? Os livros, eles serão, em relação aos nossos, eles começarão no final. Então, se você pega um livro impresso hebraico, né, o que seria a capa, né, a contracapa, seria a capa do livro. Então, o livro também começa da direita para a esquerda. Então, quando a gente for praticar o hebraico, nós vamos ter esse cuidado. A gente vai escrever sempre da direita para a esquerda. E se vocês querem que essa lógica fixe melhor na cabeça de vocês, o caderno que você for utilizar, começa o caderno do final. Você já faz da última capa, a capa mais dura, final, a capa do seu caderno. E aí você começa a fazer a sua escrita, né, do final para o início. Então, isso vai te ajudar também mentalmente a absorver, né, como o idioma, né, ele é vivido, né, como ele é escrito. E a outra observação é que cada letra, cada consoante hebraica tem um valor numérico. Esse valor numérico, ele vai de 1 até 400. E na medida que nós formos nos alfabetizando na língua, nós vamos conhecer também cada um desses valores numéricos, né? O valor numérico de cada uma dessas consoantes. E por que isso é importante? Porque muitas vezes, no lugar do número, eles também usam o número, como a gente utiliza o número indo-arábico, né? Mas muitas vezes os judeus vão indicar um número com letras. Então, às vezes, falar o capítulo 1, vai falar o capítulo Aleph. Então, você vai ter que entender que aquele Aleph ali tem o valor numérico 1. Então, é importante a gente conhecer também o valor numérico dessas consoantes. Eu acabei meio que aprendendo pouca coisa mesmo na internet, a questão assistindo vídeos, né, das vogais e tudo isso. Então, o que você está falando está me ajudando muito, assim. Ai, que bom. Porque é claro que não se compara você ter uma aula, né? Então, você está botando aquela coisa que estava ainda embaralhada na minha cabeça, agora o senhor está colocando muito assim, em ordem. Então, para mim, está sendo muito bom. Que bom, Cláudia. Sim. A ideia é essa, a gente aprender aos poucos, sem ter pressa, vamos pegando o nosso ritmo. Eu costumo dizer, eu vou estudar hebraico. O mínimo que eu vou ganhar no estudando hebraico eu vou evitar o Alzheimer, né, e vou estar trabalhando o outro hemisfério da minha cabeça. Então, se eu não aprender nada, alguma coisa eu vou ter lucro. Então, vale a pena. Né? Eu tenho certeza que vai muito além disso. Então, esse livro aqui, né, da Malka Drusker, conta a história, a biografia desse homem extraordinário que foi o Eliezer Ben Yehuda, conhecido como o pai da língua hebraica, ou o recriador da língua hebraica, nessa vontade dele, nessa gana dele de fazer que o idioma fosse novamente falado em Israel. Toda a luta dele, né, toda a oposição que ele enfrentou, né, ele educou os filhos dele para falarem hebraico somente,
e em um mundo que ainda não falava hebraico. Então, realmente foi um visionário, foi um homem, assim, extraordinário nesse sentido de linguístico, né? Olhando esse desenho bonito aí, né? Esse desenho aí é até inspirado na questão da cabala que nós estávamos falando, né? Existe uma imagem no judaísmo místico, né, chamado Etz Achaim, que é a árvore da vida. Essa árvore da vida é inspirada em alguns ensinamentos da Cabala, que fala sobre a evolução do ser humano desde os pés fincados na terra até a sua evolução espiritual, vamos dizer assim. Nessa arte aí, o artista colocou todas as letras hebraicas. Então, são 22 consoantes hebraicas. Então, quando a gente pensar no idioma hebraico, nós temos 22 consoantes. Mas cuidado, junto com essas 22 consoantes, nós temos um fenômeno que não acontece no português. Nós temos algumas letras que têm a mesma letra, vamos dizer assim, tem dois sons. Por exemplo, eu tenho a letra bet. A letra bet, ela pode ter o som de B, chamada bet, ou o som de V. Quando ela tem o som de V de vaca, ela é chamada vet. Então, um mesmo caractere pode ter dois sons. Não em todas, em algumas. E outras consoantes, nós temos uma forma dessa consoante no início e no meio, e essa mesma consoante, quando está no final de uma palavra, ela ganha uma outra forma. Isso acontece também em algumas letras do grego, né? Quem estudou grego, conhece um pouco do grego, acontece esse fenômeno também. Mas no hebraico nós temos 5 consoantes, onde existem essas formas finais. Ou seja, eu tenho uma forma da letra no início e no meio, e uma outra a mesma letra tem uma outra forma no final. Então, isso vai acrescentar um pouco mais, né, a esse número. Agora, enquanto consoantes, enquanto sons, vamos dizer assim, enquanto consoantes, melhor dizendo, nós temos 22 consoantes. E aqui, um pouco mais claro para a gente, nós temos, então, essas 22 consoantes, mas aqui nós já temos essas diferenças. Então, quando a gente olha esse quadro, eu tenho as 22 consoantes e, além das 22, eu tenho as letras que têm dois sons e as letras que têm a forma final. Então, eu vou apenas falar rapidamente, né, vou ler, né, o alfabeto hebraico, né, considerando essas formas de dois sons, letras que têm dois sons, e letras que têm também a sua forma final. Então, não é para vocês decorarem nada por enquanto. É apenas para que vocês possam ouvir a primeira vez, né, o alfabeto hebraico. Aqui em cima está escrito em hebraico Aleph Bet, que é o alfabeto. E aqui nós temos a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph. Aleph, seguindo do Bet. Depois, a mesma letra. Nota que essa aqui, a terceira letra, é a mesma letra da segunda. Só que não tem o pontinho. Esse é o Vet. Aleph, Bet, Vet. Depois nós temos o Gimel. Gimel. Depois o Dalet. Depois o Rei. O Vav. Repetindo essa primeira linha. Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, Rei, Vav. Segunda linha. Zain, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Raf. Note que o Kaf e o Raf são a mesma letra, a única diferença é o pontinho que está aí no meio. Kaf, Raf, Raf, Sofit. O que é Sofit? Sofit em hebraico é final. Então, essa forma aqui que vocês estão vendo é o Kaf ou o Raf quando aparece no final de uma palavra. Raf, Sofit. Depois, na terceira linha, Lamed, Mem. Mem, Sofit. É o mem quando aparece no final de uma palavra. Nun, Nun, Sofit. O nun quando aparece no final de uma palavra. Samer, Ain, a linha de baixo. Pei, Pei.
Fei. Note que o P e o Fei é a mesma letra, só muda o pontinho. Pei, Fei. Fei, Sofit. É o Fei quando aparece no final de uma palavra. Sadi. Sad, Sofit, quando aparece no final de uma palavra. Kuf. Resh. Shin. Sin. Note que o Shin e o Sin é a mesma letra, apenas muda lá a posição da bolinha lá em cima, do pontinho lá em cima. Tav. E esse último aqui é o Tav também. Né? Depois eu vou falar porque está com pontinho, outro está sem pontinho, mas é uma última letra. A última letra do alfabeto hebraico é o Tav. Então, esse alfabeto hebraico é o que nós vamos estudar, né, nesse primeiro módulo. O que é isso aqui embaixo? Aqui embaixo nós temos as vogais. Como eu falei, né, os maçoretas inventaram um sistema de vogal para ajudar a não perder a pronúncia correta dos textos. Hoje, em Israel, não é usual, né, não se usa, né, a não ser uma palavra muito diferente ou muito nova, as vogais. De maneira geral, não se usa vogal hoje em Israel. Mas no hebraico bíblico, as vogais aparecem e elas vão ser muito úteis para a gente possa ler o texto com maior fluência. Então, aqui embaixo, nesse quadro, nós temos um conjunto de vogais, que é o tema da nossa próxima aula, né? E a gente vai poder estudar cada um desses pontos, né? E cada um desses desenhos que vocês estão vendo é um som de uma vogal, né? Enquanto o que a gente viu aqui em cima são as consoantes, né? São sons das nossas consoantes de maneira geral. A gente vai ver que tem uma diferença ou outra, mas isso aqui, esse conjunto desse quadro de consoantes mais as vogais é o que compõe, né, basicamente o nosso estudo, né, do primeiro módulo. Junto com isso, a gente vai ver também algumas regras fonéticas. Então, sei que é muita informação agora, mas não é para vocês decorarem nada, apenas para vocês terem uma visão geral, um panorama geral de como do que nós vamos estudar. E aqui, gente, para a gente ouvir, porque o idioma só é idioma quando ele é falado, pronunciado. Nós temos aqui um texto hebraico. Esse texto é bastante conhecido para quem já estudou hebraico. Ele é o capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo 1 e 2, versículos 1 e 2. Em hebraico, o livro do Gênesis é chamado de Bereshit, por causa da primeira palavra, a primeira expressão do texto, que é Bereshit. E aí a gente vai poder ouvir um pouco dessa língua, que tem algumas características sonoras diferentes do português. Por exemplo, o uso de guturais ou de quase guturais, né? Letras, né? Que mexem muito com a garganta da gente, assim, ou então, alguns sons diferentes, né, que tem nesse idioma. E aí eu trouxe para exemplificar esses dois versículos que abrem, né, a Bíblia hebraica. Então, o objetivo agora da gente, né, eu coloquei o texto aí, mas a gente não vai ler, obviamente, mas a gente vai ouvir o que está escrito aí, né, e para nos ajudar nessa leitura, né, eu trouxe uma gravação, né, da Sociedade Bíblica de Israel, que fez toda a gravação em hebraico, né, da Bíblia, né, então esse áudio eles disponibilizam, né, para venda em Israel, no site da Sociedade Bíblica, mas é muito bom, assim, para poder ouvir o idioma, e a gente vai ter a oportunidade depois, né, de ter outros textos, escutar outros textos. Então, eu trouxe essa gravação, e a gente vai escutar o primeiro e o segundo versículo da Bíblia hebraica, em hebraico, né, do texto do Gênesis. Vou pegar aqui. Vamos lá. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. Vou colocar mais uma vez. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. Ok? Bonito? Não é muito bonito? Idioma muito bonito, né? Eu sou suspeito de falar porque eu sou professor, mas eu acho o idioma muito, muito bonito, né?
Não é por acaso que os judeus dizem que o hebraico é língua santa, né? Língua santa porque a língua que foi escrita a Bíblia, a língua que Deus se revelou segundo a tradição judaica e cristã para a humanidade, Deus se revelou a partir desse idioma. Então, ela traz uma santidade, uma beleza, né? Além de ser uma língua esteticamente muito bonita e muito significativa em outros aspectos também que a gente vai poder conversar e estudar. Eu queria ouvir um pouquinho, Alex, falar um pouquinho da sua experiência de aprendizado do hebraico aí em Israel. Como é que foi? Conta pra gente. Quando você chegou, você é judeu, já conhecia o idioma, mas, é claro, uma coisa é a gente estudar na escola, outra coisa é você viver num país que fala hebraico. Como é que foi essa sua inserção aí dentro da comunidade? Não, então, vamos lá. Tem 1 ano e 1 mês, vai fazer 1 ano e 2 meses, agora dia 18, que eu cheguei aqui em Israel. Também sou do Rio de Janeiro. E a minha infância, eu sou judeu, de pai e mãe, família toda judaica. Então, eu estive até o primeiro ano do segundo grau. Eu estudei no Talmud Torah Herzliya, sim. E também no Sholem Aleichem, ambos na Tijuca. Sim. E lá no TTH, propriamente dito, foi onde eu aprendi o hebraico. Eu aprendi lá, era matéria inclusiva, né, era o hebraico. Então, desde a minha infância, desde pequeno, quando eu já cresci aprendendo hebraico. Depois eu fui para o Sholem, fiquei 4 anos lá, onde era hebraico, mas não tão forte como no TTH. Porém, no Sholem, você aprendia também o Yiddish, que é aquela segunda vertente do hebraico. Sim. Só que o Yiddish, eu não conseguia aprender muita coisa, mas tudo bem, né? Então, eu resolvi vir para Israel. Isso foi no meado de 2019, e no meio de dezembro eu vim para cá. Chegando aqui, o que acontece? Os 6 primeiros meses eu fiz o UPAN, que o aprendizado é como se fosse um intensivão de hebraico, onde você aprende desde a alfabetização a falar, ler, escrever, falar, saber o tempo presente, tempo futuro, tempo passado, né? E aqui, após esses 6 meses do PAN, você faz 2 provas, uma prova escrita e uma prova oral. E você tem que ter pelo menos 60% ou 70% né, para poder eles te dar uma teudá, que é um certificado. Como eu já tinha o conhecimento do hebraico, no início foi tranquilo, né, no PAN. E após eu terminar o PAN, começar a trabalhar e tal, e hoje eu trabalho, já tem 5 ou 6 meses que eu estou trabalho numa fábrica de alumínio, e está sendo a verdadeira escola para mim, né? É o dia a dia, né? Que todo mundo ou fala hebraico ou fala hebraico, não fala português, não fala espanhol, entendeu? Então, lógico, eu não sei 100% do hebraico ainda, tenho algumas dificuldades, claro, mas a gente vai se virando, entendeu? Eu misturo hebraico com inglês, entendeu? Então... É assim mesmo, é um novo idioma. Quer dizer, é um novo, entre aspas, o idioma falado, ele traz uma novidade, assim, que está além do nosso controle, né? Quando a gente pensa na gramática, né? A gente pensa na gramática, a coisa toda, o dia a dia muda muito, né? Shalom Uvrahá, paz e bênção, como você está? Tem curtido os nossos vídeos? Já se inscreveu no nosso canal? Então agora é a hora, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos e divulgue para os seus amigos, porque aqui você aprende hebraico de graça. Então, gente, e agora vamos começar, né? A gente começa começando, como eu costumo dizer, né? Não tem outro jeito.
esse é o primeiro exercício que eu vou pedir de vocês, né? Agora, nesse momento, né? Nós vamos começar a aprender a língua hebraica. E a primeira letra, a primeira consoante da língua hebraica, como eu falei para vocês, é o Aleph. E aí, como no português, né? Quem mexe com computador sabe bem disso, você pode escolher diversos tipos de fonte, né? Uma fonte mais estilizada, uma fonte mais retinha, né? Então, da mesma forma que no português eu tenho diversas fontes, né? Diversos estilos de letra para o português, no hebraico também. Então, tem estilos de letras mais rebuscados e tem estilos de letra mais simplificados. Mas o que há? Qual é a relação entre elas? Existe um elemento comum, uma identidade do idioma, né? Uma identidade da letra, né? E aí eu quero que vocês olhem aqui para a imagem que está na tela. Eu coloquei duas fontes diferentes para a mesma letra. O que vocês estão vendo aí é a mesma letra, a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. Então, note que uma fonte, a fonte da esquerda, ela é bem mais estilizada, enquanto a fonte da direita ela é muito mais simplificada. Tanto a da direita quanto da esquerda é Aleph, da mesma forma. Quando nós pegamos um texto bíblico, geralmente, o que a gente encontra são caracteres mais estilizados. Porque esses caracteres mais estilizados se parecem mais com a escrita dos rabinos, tá? Mas o que eu quero que vocês façam agora é essa observação, né? Entre o Aleph da direita e o Aleph da esquerda. E aí, eu quero que vocês me falem agora o que vocês veem de semelhante. O que é de semelhante entre um e outro? Porque esse semelhante é a identidade da consoante. Tem um traço principal em diagonal. Exatamente. Esse traço aqui, não é isso? Então, esse traço diagonal aparece nos dois. E isso é uma característica marcante do Aleph, esse traço diagonal. Tem outra característica marcante, que é mais? Duas fontes diferentes, mas você consegue ver bem essa barra diagonal, ok? Outra característica marcante, essa perninha aqui, ó, tá vendo? Essa perninha aparece aqui e aparece aqui também. Aqui um pouco mais inclinadinha, mas é uma perninha. Vocês conseguem ver? Perceber? Esse bracinho, que aqui está bem diferente, né? Mas eu percebo que aqui é um braço e aqui também tem um outro bracinho. Uma coisa importante, gente, do Aleph, né, é que o Aleph ele vai trazer para a gente ideias que vão ajudar para todo o alfabeto hebraico. Primeiro, essa ideia de estilos. Então, você vai ter fontes com estilos diferentes, mas que, se você observar com atenção, as características essenciais da letra vão estar nelas, em qualquer estilo. Outra coisa bacana, que a gente já comentou aqui no início, é que toda consoante hebraica vai ter um valor numérico. Sendo o Aleph a primeira letra do alfabeto, qual é o valor numérico? 1. Exatamente. O Aleph tem o valor numérico 1. Então, o Aleph pode substituir, em determinados contextos, o número 1. E a outra coisa, outro elemento importante da característica das consoantes, é que as consoantes têm um som. Como as consoantes em português têm um som, por exemplo, quando eu falo a letra R, então o R é o nome da letra, mas o som da letra é um som ré, né, com a vogal. Em hebraico também isso acontece. Eu tenho o nome da letra e eu tenho o som da letra. Sendo que o Aleph é uma consoante que não tem som. É como se fosse uma consoante, uma letra muda, né? Uma consoante muda. Não vai ter som. É como se fosse um H nosso mudo. Então, o Aleph é a primeira letra, tem um valor numérico 1, mas não tem som nenhum. Então, ela vai aparecer escrita em diversas palavras, mas não tem som nenhum. Agora, o Aleph,
como a gente vai ver na próxima aula, ele, junto com o Aleph, eu posso colocar uma vogal. E aí, como no português eu formo uma sílaba entre uma consoante, por exemplo, uma consoante e uma vogal, B com A, Ba, em hebraico também. Só que o Aleph com uma vogal, eu vou ter apenas o som da vogal. O Aleph não vai ter som nenhum, só vou ler o som da vogal que estiver acompanhando o Aleph. Isso vai ficar bem mais claro, né, da gente perceber na próxima aula, quando a gente começar a estudar as vogais. Mas o que eu quero de vocês agora? Eu quero que vocês, no caderno de vocês, escrevam a letra Aleph. Imagine o seguinte, que esse Aleph aqui vai ser colocado numa pauta do caderno de vocês. Olha essa imagem aí. Todo mundo está olhando? Está conseguindo ver? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Que vocês façam, como exercício de casa, uma linha de Aleph. O primeiro Aleph eu quero que vocês façam agora. Então, qual é a opção? A opção mais fácil, gente. O que a gente vai fazer para escrever sempre é a opção mais fácil. Ou seja, eu não preciso fazer um Aleph todo estilizado, todo bonito, todo embelezado, tipo as letras lá do círculo cabalístico. Não preciso. Basta a forma mais simples, que é essa aqui, ó. Então, eu vou sempre propor para vocês, que vocês aprendam, né, as consoantes da forma mais simples possível. Como é que eu faço Aleph? Faço uma reta diagonal. Primeira coisa que eu faço é uma reta diagonal. Depois eu faço um braço para cima e depois um braço para baixo. Sendo que o braço de cima não está colado ao braço de baixo, ou seja, não é um X. Muitas vezes as pessoas fazem um Aleph parecendo um X, não é um X. Esses braços não se encontram. Um está mais embaixo, o outro está mais em cima. Então, o exercício de casa é fazer uma linha do caderno de vocês com a letra Aleph. Lembra sempre que você vai estar usando uma linha da pauta do caderno de vocês. Então, não faça também uma letra enorme, gigantesca. Utilize a linha da pauta de vocês como referência de tamanho, pelo menos por enquanto. Muitos setores da vida utilizam as letras como número. Por exemplo, na escola, você tem a turma Aleph, turma B, turma Gimel. E também o calendário, os dias da semana são simbolizados pelas letras do alfabeto também. Então, é muito usual essa coisa da letra como número. Então, esse é o nosso exercício, fazer uma linha com a letra Aleph. Eu mandei para vocês, eu espero que todos tenham recebido, uma apostila dessa primeira aula. Então, essa apostila tem mais detalhadamente o que a gente conversou hoje, e tem também, aparece, se eu não me engano, aparece a letra Aleph em algum momento da apostila. Mas vocês vão receber também a segunda apostila, que vai ser correspondente à nossa segunda aula, onde começaremos, então, a ver essas primeiras consoantes e também as vogais da língua hebraica. Minha gente, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Durante a semana, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, pode mandar que eu respondo. Né? Dúvida em relação a alguma coisa da apostila, dúvida em relação a alguma coisa que você viu, que você leu, né, ou que você não está conseguindo fazer, pode entrar em contato que a gente tenta resolver, né, os problemas. Só para dizer, professor, que eu gostei muito. Foi um prazer estar com vocês essa tarde, foi muito agradável. Obrigada.